Olá, turmas! Nesta aula a gente vai estar dando continuidade ao nosso conteúdo. Então, na aula passada a gente viu a questão sobre a distribuição eletrônica, vimos também sobre a conversão CERN do gás nobre e dando continuidade agora ao nosso conteúdo, vamos estar explicando sobre atomística, tá certo? Então, para estarmos explicando, vamos aqui para o nosso ambiente, tá? Com os nossos elementos textuais aqui. Isso aqui é um resumo que você já tem em caderno, tá? Então, agora a gente vai estar falando um pouco melhor sobre isso, tá? A atomística, ela é a parte da química, tá? Que ela se dedica ao estudo do átomo. Então, quando a gente fala sobre o estudo do átomo, a gente está falando sobre o estudo dos componentes do átomo, ou seja, do que ele é formado, tá bom? A gente sabe, né, que a gente já vem trabalhando sobre essa estrutura atômica, que o átomo ele é composto por 3 subpartículas atômicas, sendo elas os prótons, os nêutrons e os elétrons, tá bom? Então, próton, nêutron e elétron são as subpartículas atômicas formadoras de um átomo, logicamente, tá bom? A gente já sabe também o seguinte, que prótons são subpartículas de carga positiva, nêutrons não possuem carga elétrica alguma, nem positiva e nem negativa, e os elétrons possuem carga elétrica negativa, tá certo? Além de ter essa existência, tem como nós prevermos, tá? E encontrarmos as quantidades exatas dessas subpartículas atômicas que um átomo possui. Então, a atomística, ela se volta para isso, tá? Ela se volta para a gente encontrar essa quantidade exata, tá? De subpartículas que um átomo vai possuir. E para isso, nós temos uma fórmula a ser utilizada, que é essa daqui, tá? A igual a Z mais N. Deixa eu passar aqui para este lado. A é igual a Z mais N, tá? Então, é uma fórmula com 3 variáveis. Sendo assim, para a gente encontrar o valor de uma, a gente precisa do valor de outras duas, tá? E como a gente utiliza essa fórmula? O que cada variável dessa aqui significa? É muito simples. O A, como estamos vendo aqui, é o número de massa, tá bom? E o que é o número de massa? Nada mais é que a soma do número de prótons mais o número de nêutrons que um átomo possui. Se lembram quando nós estávamos falando sobre a eletrosfera, né, que o elétron ele possui uma massa sim, mas ela é muito pequena. É uma massa mínima que chega a ser desprezível, tá, em relação à massa do átomo. A massa do átomo ela é mesmo dada em seu núcleo atômico, ou seja, pelos prótons e os nêutrons que eles se encontram, tudo bem? Então, esse número de massa, e a gente tem aqui que diferenciar, né, que número de massa e a massa atômica não são diretamente a mesma coisa, mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? Mas o número de massa nada mais é que a soma desse número de prótons mais o número de nêutrons, tá? E o número de prótons ele é representado por essa letra Z, né, que também é chamada de número atômico. A gente sabe que se um elemento ganha ou perde um próton de seu núcleo, tá, ele vai virar outro elemento, né, vai virar um átomo de outro elemento. Tá? Então, a quantidade de prótons que um átomo possui em seu núcleo, que dá a característica, que dá a natureza daquele elemento, tá bom? Então, por isso que a quantidade de prótons também é chamada de número atômico, tá? E ambos aí são representados pela letra Z. E nós temos a letra N, maiúscula, que significa número de nêutrons. Então, esse número de nêutrons que está ali no núcleo atômico. E perceba outra coisa, sendo uma fórmula com 3 variáveis, e como eu disse, para a gente encontrar uma, precisa do valor de outras duas, a partir dessa fórmula é possível também, não só encontrar o número de massa, mas encontrar o número de prótons se eu tiver o valor do número de massa e do número de nêutrons. E eu posso encontrar o número de nêutrons a partir dos valores do número de massa e do número de prótons. Tá? Mas e aí, Roberto? De onde eu estarei retirando essas informações? Então, a gente vai começar a trabalhar com esse tipo de representação aqui, onde a gente representa o símbolo químico do nosso elemento, tá? E junto a ele nós teremos numerações. A gente vai ter um número que vai estar no canto superior esquerdo,
outro número, outro valor que vai estar no canto inferior esquerdo também. Poderemos ter valores que estarão no canto superior direito, tá? Esse tipo de representação, onde a gente vai ter o símbolo químico do elemento acompanhado de valores, que no caso são os nossos valores do número de massa, do número de prótons e da carga, tá? Esse tipo de representação é chamada de notação geral do átomo, ou, né, além de ser chamado de notação geral do átomo, deixa eu escrever aqui, também pode ser chamado de nuclídeo. Então, ó, isso é um nuclídeo de um elemento ou é a notação geral do átomo de um elemento, tá bom? Às vezes existem alguns livros, alguns sites, tá, que possa vir a ter a representação do número atômico aqui no canto inferior esquerdo, mas do número de massa no canto superior direito. Às vezes ainda pode acontecer isso, mas não está sendo mais comum pelo seguinte: se a gente está trabalhando com um íon, ou seja, eu estou trabalhando com um cátion ou estou trabalhando com um ânion, vou ter meu número de massa aqui, vou ter meu número de prótons aqui, porém no canto superior direito fica a carga, tá bom? Então por isso que não está sendo mais tão comum a gente fazer a notação geral do átomo ou nuclídeo colocando o número de massa no canto superior direito, porque este lugar é destinado à carga caso você esteja trabalhando com um cátion, caso esteja trabalhando com um ânion. Tá bom? Então, a partir de agora, sempre que nós vermos esse tipo de representação, é a notação geral de um átomo, que contém as informações do número de massa, do número de prótons, e caso estejamos trabalhando com o íon, a gente vai ter aqui a carga dele. Tudo certo? Vamos fazer um exemplo, então, que já está constando até no nosso plano de estudo aqui. Eu vou colocar aqui o nuclídeo, ou a notação geral, do átomo de cálcio. Então, ó, observe que o 40 está aqui em cima, e o 20 está aqui embaixo. Vamos aqui dar a quantidade de subpartículas atômicas que nós temos nesse nosso nuclídeo de cálcio. Então, ó, vou elencar aqui, ó, A, que é o número de massa, Z, que é o número atômico ou número de prótons, N, que é o número de nêutrons, e o Ezinho com tracinho, que é o número de elétrons. Então, ó, qual é o número de massa desse meu nuclídeo de cálcio? Bem, pela fórmula da notação geral do átomo, eu sei que em cima é a letra A, ou seja, em cima é o meu número de massa. Então, aqui mesmo já está dando para a gente que o número de massa desse átomo de cálcio é 40. Tá? Qual é o número atômico ou número de prótons desse átomo de cálcio? Bem, como a gente sabe que o Z fica embaixo e o Z é um número atômico, então já deu o valor para a gente que é igual a 20. Então, nós temos aqui que o número atômico deste átomo de cálcio, ou seja, a quantidade de prótons que ele possui em seu núcleo, é igual a 20. E agora, qual é o número de nêutrons? Bem, o número de nêutrons não é informado em uma notação geral do átomo, mas a gente pega as informações que estão aqui contidas e a gente calcula. Então, vamos lá. A gente sabe que A é igual a Z mais N, ou seja, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Eu sei que meu número de massa é igual a 40, então substituo. Eu sei que meu número de prótons é igual a 20, substituo, mais N. Tá? Como N é a nossa variável, a gente precisa estar deixando isolada antes ou depois da igualdade. Então, para isso, eu vou ter que passar esse número 20, que está positivo, para o outro lado como sendo negativo. Então, eu tenho que o quê? 40 menos 20 é igual ao número de nêutrons. Então, a gente tem que N é igual a 40 menos 20 é igual a 20. Tá? Então, nesse nosso nuclídeo de cálcio aqui, o número de nêutrons é igual a 20. Tá? E agora o número de elétrons. Observe que a gente está trabalhando com um átomo. Se a gente está trabalhando com um átomo, ele é neutro, porque ele não tem carga. E a gente já sabe o seguinte: quando um átomo, no caso, propriamente, ele é neutro, o mesmo número de prótons que ele tem em seu núcleo é o mesmo número de elétrons que ele tem em sua eletrosfera. Por quê? A gente sabe que próton é positivo, né? Então, é como se a gente tivesse aqui mais 20. A gente sabe que elétron é negativo, então é como se eu tivesse aqui menos 20. Mais 20 com menos 20 dá zero, então temos uma carga nula aqui. Então, se esse meu cálcio é neutro e está falando que o número atômico dele é igual a 20, isso quer dizer que o número de elétrons dele também é igual a 20. Então, pronto, a gente fez a atomística desse nosso átomo de cálcio aqui. Ele tem um número de massa igual a 40,
tem 20 prótons, 20 nêutrons e 20 elétrons. A gente pode fazer utilizando o mesmo nuclídeo aqui, mas a gente vai transformar esse átomo agora em um cátion. Como que eu faço isso? Ó, eu vou colocar o cálcio aqui, o número de massa normal, o número de prótons normal, e vou colocar uma carga de mais 2. Então tem um cátion bivalente aqui. E a gente sabe se é um cátion, se tem a carga positiva, ele está perdendo 2 elétrons. Vamos ver como que vai ficar agora? Então observe, ó, meu número de massa, número atômico, de nêutrons e de elétrons. O número de massa está aqui, 40. De prótons já está aqui, 20. Nêutrons a gente calculou, não vai ter variação alguma, então também é igual a 20. E agora é o número de elétrons, tá? Esse átomo, né, já, quer dizer, não é um átomo, é um íon, porque não é neutro. A gente sabe que não é neutro porque aqui no canto superior direito temos a carga. A carga de quê? De mais 2. Então, isso quer dizer que ele está perdendo 2 elétrons, tá? Se ele está perdendo 2 elétrons, a quantidade de elétrons não vai ser igual à quantidade de prótons. Então, a gente sabe que originalmente, se ele fosse neutro, teríamos 20 elétrons. Mas aqui ele está perdendo 2 elétrons. Qual é a quantidade de elétrons que nós temos, então, aqui, nesse nosso nuclídeo, ou anotação geral do cálcio? Nós temos 18 elétrons, tá certo? Então, é muito simples a gente estar realizando esse tipo de cálculo, tá? A gente está fazendo realmente a atomística de um elemento, porque os valores são dados para a gente só precisa procurar o que está realmente faltando aí, tudo bem? Então, por essa aula é somente isso mesmo. E na nossa próxima aula, em nosso próximo vídeo, a gente dá continuidade em nosso conteúdo, tá bom? Então, até mais.